Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre identificando um problema. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilha esse vídeo, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição, beleza? Pode ter alguma coisa ali que seja útil para você. Bom, vamos lá, vamos falar sobre identificar o problema, né? Muitos dos problemas que acontecem durante o voo com a gente podem ser agravados por um erro de interpretação da situação que está acontecendo. Então, enquanto você está voando, você ter total consciência do que está acontecendo com o seu equipamento é fundamental para que você tenha reações corretas diante dos problemas. Parece fácil de falar, mas a nossa vela voa, nosso equipamento voa a 7 metros de distância lá em cima, a gente é ligado apenas por linhas e muitas vezes você está olhando para outro lugar e você conta só com a sua sensibilidade, né, com o seu, como é que se diz, com o seu instinto aranha, né, para interpretar o que está acontecendo lá em cima. Muitos instrutores, e é normal e é super certo, estimulam os alunos a não ficar controlando vela olhando para a vela. Então você está no morrinho, você está no treino de solo, seu instrutor não vai falar para você, não olha para a vela, né? A vela avança, ele não olha para a vela, você corrigindo, sentindo apenas ela. E é super certo fazer isso. É importante que você esteja voando e tenha essa sensibilidade do que está acontecendo lá em cima. Mas vai ter determinados momentos em que você vai ter que fazer contato visual com a sua vela, porque vai estar impossível você interpretar o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque deve acontecer alguma coisa que provavelmente você ainda não passou por aquilo, não experimentou aquela sensação, não sabe qual que é o comportamento do que está acontecendo lá em cima, e chegam alguns códigos para você ali, algumas sensações que você não sabe identificar o que está acontecendo lá em cima. Então, em determinados momentos, é importante que você olhe e veja o que está acontecendo para você poder corrigir na intensidade e na maneira correta, né? Porque intensidade conta também no parapente, né? Você dá um comando de 1 palmo, assim é uma coisa, e você dá assim é outra. Então, você saber interpretar o que está acontecendo ajuda a você agir melhor. Frontes, colapsos, panes, stall, tudo isso, né? Em alguns momentos você vai saber que está acontecendo lá em cima só pela sensação, e outras vezes não, e outras vezes você vai ter que dar uma olhadinha como é que está lá em cima, né? Quantas vezes amigos seus passaram por alguns problemas, você viu o que aconteceu com ele, você pergunta para ele, né? Ele pousa, você pergunta, né? O que aconteceu? Ele não sabe explicar. Por quê? Porque ele não conseguiu identificar qual que foi o problema, qual foi a pane, qual foi o drama que ele passou ali em cima. Então, o assunto de hoje, a dica de hoje é com relação a isso. A você desenvolver essa sensibilidade, né, de sentir a vela, tudo o que está acontecendo, se ela está avançada, se ela está atrasada, se é um lado, se é o outro que está avançando, se perdeu pressão de um lado, se perdeu pressão do outro, se perdeu pressão total, tudo isso você pode sentir, mas vai ter determinados momentos que você vai ter que dar uma olhadinha para cima, para ver o que está acontecendo lá em cima, né? Por exemplo, quando tem um colapso muito forte, um assimétrico, né? E a vela desmonta para um lado, tal. Você vai fazer o quê? Você vai tentar identificar o problema. Com o quê? Com a sua sensibilidade do corpo e também com o visual, com tudo, para você saber como é que você vai ter que atuar, né? Para não ter falta de atuação e para não ter excesso de atuação. Quantas vezes você já não viu vídeo de parapente despencando em cascata, né? Toma um colapso e começa aquele rolo. E aí a pessoa vai, solta o comando para pegar a alça do reserva e o parapente abre voo. Ou muitas vezes a pessoa lança o reserva e o parapente abre voo. O que estava acontecendo ali? A pessoa não estava identificando o problema, não tinha habilidade talvez para lidar com o problema, mas o principal, estava dando sobrecomando, estava impedindo a vela
de fazer o papel dela, que é exatamente planar, né? Então, muito comando na hora errada, ou pouco comando até na hora errada, impede muitas vezes do parapente reabrir, do parapente voltar em voo. Então, ter essa sensibilidade, ter essa consciência, né, identificar o problema, eu sei, é difícil. É difícil num momento de tensão a gente ter essa consciência de falar, peraí, vou identificar o que está acontecendo. Você vai falar assim, Ricardo, o negócio na hora dá uma batedeira, né, você se agarra no que tem, e isso é uma tendência também, você pode notar na maioria dos colapsos e tudo mais, esse sobrecomando, né, uns comandos assim compridos, a pessoa estica o braço e fica assim. Por que acontece isso? A gente tem uma tendência a tentar segurar em alguma coisa a hora que a gente despenca. Então o que vai acontecer numa hora dessa? Se você está com o pé no acelerador, você vai, pá, estica o pé no acelerador, e é errado, né? Você está voando acelerado, tomou um colapso, você tem que puxar a perna. Mas a tendência nossa é querer segurar em algum lugar, ter um ponto de apoio. E nessa hora, a gente acaba ou acelerando, ou botando aquele braço para baixo assim, ó, achando que está segurando alguma coisa, mas aquela pressão de 7, 10 quilos que tem na linha, a gente acha que está segurando a gente. Não está. É ilusório isso, né? Então, assim, esmagadoramente, né, a maioria dos problemas, você vai ver que se resolvem fazendo isso aqui, ó, levantando a mão. A vela volta em configuração, acaba voando, principalmente em velas de baixa. Mas é óbvio que algumas vezes você vai ter que atuar contendo giro, ou até mesmo atuar lançando um reserva numa situação que precisa de um reserva, que é um twist, por exemplo, com giro, né, com força G. Então, identificar essas coisas que estão acontecendo são importantes para você saber exatamente a hora que você tem que fazer as coisas, né? Então, perder um tempo pensando nisso, né, e imaginando isso, e durante o voo também prestando atenção, né, tendo aquele contato, voando, acontecendo algumas coisas, você tendo um contato visual com a vela de vez em quando, isso vai te dando, né, subsídio para você realmente entender o que está acontecendo. E durante uma situação de emergência, né, você ter essa calma de identificar o problema para depois atuar, tá? Isso é importantíssimo. Fala, Ricardo, mas o que pode me ajudar nisso? Um CIV, padrão. Você experimentando algumas situações no CIV vão dar algum subsídio para você ter essa calma de identificar os problemas, né? As sensações, esse é que é o lance, né? As sensações que o seu corpo vai ter durante esses problemas, no CIV você tem algumas dessas sensações, né? Do corpo despencar, da vela amolecer toda, tudo isso vai te dar subsídio para você ter calma, na verdade, para identificar os problemas que podem acontecer. Quem está chegando agora pode falar assim, Ricardo, mas qual que é o momento que eu jogo um reserva? A luz do reserva, a luz vermelha do reserva, aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso, procura aí, falando de parapente, reserva, alguma coisa assim que vai aparecer esse vídeo. A luz vermelha do reserva é muito pessoal, mas o fato é, o reserva você lança quando você percebeu que você perdeu todo o controle da aeronave. Tá? Você não tem mais subsídio para lidar com aquela situação, você vai lançar o reserva. Tem algumas situações específicas, como eu falei para você, tu estado em força G, sabe? Mas é muito particular, tem gente que vai lançar um reserva de repente em algumas situações que para outro não faz o menor sentido. Né, que fala assim, não, mas dava para ter administrado? Dava, mas depende de cada piloto a situação, entende? Depende da interpretação que ele está fazendo naquele momento. Então vão ter situações, por exemplo, que envolvem giro, que envolvem a perda do visual, do contato visual com o chão. Você imagina o seguinte, se acontecer um colapso, você ficar twistado em giro, com o corpo virado para cima, você vendo o céu e não vendo o chão. Pensa o quanto isso deve ser difícil de ser interpretado. Claro, a sensação deve ser terrível, porque envolve força G, envolve um monte de coisa, mas o principal, vai ser difícil de você conseguir ler o que está acontecendo, primeiro, porque o twist vai estar aqui em cima de você, a vela você não vai saber para que lado que ela está
entrou no giro como se fosse uma espiral, porque quando você está numa espiral, ok, é para um lado que está. Mas muita gente se atrapalha até num giro espiral normal, né? Qual comando dá para sair? Você imagina com meio twist você olhando para o céu sem ver o horizonte. Então pode ser alguma coisa muito vertiginosa assim, e você não conseguir identificar o que está acontecendo. Então por isso que é assim, tenta identificar tudo o que está acontecendo, né? E eu estou falando de casos extremos aqui, né? São situações extremas, mas tenta identificar durante o voo como o seu equipamento está se comportando, o que está acontecendo, o que está atuando sobre ele, né? Quais são as forças, né? Muitas das coisas que acontecem também é por causa da troca da incidência, das perdas de pressão que a gente vê no equipamento, porque assim, o equipamento voa com a incidência maior aqui, né? Porque ele está planando. E aí, atingir o termal, a incidência troca, a força vem por cima, perde um pouco de pressão, o equipamento fica mais mole, aí você sai, ele acelera. Então, quer dizer, essa troca você tem que começar a aprender a identificar, né? A troca da incidência, a perda de velocidade no ar, você está voando, o equipamento perde velocidade. Isso é uma coisa boa de se identificar, porque perdeu velocidade, levanta a mão, deixa ele ganhar velocidade de novo, depois você atua, porque sem velocidade você sabe, está perto do ponto de stall, acionou muito o freio, vai estolar. Então são essas coisinhas que você tem que ir afinando na pilotagem e aprender a identificar os problemas. O quanto mais rápido você identificar, melhor vai ser sua reação, né? Claro, vai falar assim, Ricardo, mas eu tenho que ser um piloto reativo, só reagir às coisas que acontecem? Não, acho que dá para você antecipar, né? Dá para você entender antes que aconteça, dá para você agir antes que aconteça, mas depois que acontece, você tem que identificar e tem que agir da maneira correta, na medida correta, tá? Eu sei que é um assunto meio complexo, meio vago assim, mas eu tenho certeza que você que voa já há algum tempo entendeu bem. Quem é novato ainda vai entender durante o processo tudo isso que eu estou falando, tá certo? Eu espero que esse vídeo aqui pelo menos tenha aberto um pouquinho aí a mente ou a discussão, que abra um debate, que você pare para pensar um pouquinho nisso. Se você quer acrescentar alguma coisa, coloca aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, né? Sempre ajuda. E você que está entrando aí, leia os comentários, porque sempre tem alguém colocando alguma coisa aqui que acrescenta o assunto, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página falando de parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, as camisetas que tem lá, estampas novas, legais que eu coloquei. E também dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo aqui. Eu vou começar a postar uns links agora aqui com algumas coisas que talvez você esteja precisando aí, alguns produtos, capacete, luva, rádio, o que for aí. Eu achei um jeitinho aí de dar uma monetizada no canal, para ajudar aqui no canal. E aí eu vou começar a colocar esses links aí, dá uma olhada ali embaixo, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!